Olá, pessoal. Esperar o pessoal ir entrando aqui para daqui a pouquinho chamar a Priscila. Boa noite, Roy, Dani, Kathleen, tudo bom? Oi, Júlia. Oi, Simon. Deixa eu ver aqui. Ver se a Pri daqui a pouquinho vai entrar. Deixa eu botar aqui melhor. Esperar um tempinho, a Priscila deve estar vindo. Oi, Jane. Oi, Bruna. Esperando um pouquinho a Pri para chegar, a gente começar a nossa conversa. Legal. E aí, então, Tonete não está colaborando, Jane, vai pertinho do modem, pertinho, né, para a gente conversar a nossa conversa. A gente está praticamente já há 3 semanas, né, falando sobre menstruação, sobre absorventes. Sábado passado tivemos uma conversa muito bacana. Tem algumas que estão aqui presentes que participaram, né? A Bruna estava junto com a gente. A Mariana, a Carla também estava. E aí algumas mulheres, então... Ai, a Pri entrou. Cadê você, Pri? Aqui. Vamos ver se vai entrar. Aguardando, conectando. Oi, Pri! Oi! Tudo certo? Tudo certo? E E aí, aí, tudo bem? Como é que vai ser a nossa tudo conversa bem? hoje, Pri? Vai ser uma continuação do nosso sábado passado, Pri, ou a gente vai falar um pouquinho também do que foi abordado, né, lá. Eu acho que um complemento, né? Coisas um É, pouquinho novas que não deu tempo, porque lá a gente deu mais espaço para todo mundo estar falando, né? isso, foi uma escuta, né? Foi bem bacana que todo mundo pôde compartilhar, né? Um pouquinho como é que foi a sua menarca, como é que foi o seu processo, né, de menstruação e de entendimento. Muitas mulheres, foi o que mais surpreendeu a gente, né, Pri, que muitas mulheres que entraram já estão nesse processo, já estão utilizando absorventes Sim. ecológicos. Eu acho que isso foi o mais legal, né? E outras E que só ficaram escutando e no final, olha, mas fiquei interessada. Olha, vou procurar. aham, teve duas daquelas que já compraram e já mandaram Olha, foto, que já chegou o absorvente. que Aham, aham, lindo! aham. É. Foi bem legal. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a mudança está aí para todo mundo e a gente precisa empoderar as mulheres para que elas possam, né, tomar essa atitude de grande mudança na vida, ter coragem para isso, né? E aí falar mesmo, né, dar o nosso depoimento, nosso exemplo, porque bom, a gente não sabe tudo, né? A gente também está em É um processo, caminho, né? né? É um percurso. Isso, um percurso. A gente está no processo de aprendizagem, né, Pri? E aprendizado. Então, compartilhar um pouquinho, né, desse processo.
A né? Eu e a gente, com Pro, a gente... certeza, também, né, procurou outras pessoas, se inspirou na época que a gente foi essa nossa busca, a gente também teve que fazer esse percurso. Com Então, certeza. É verdade, com certeza. E eu também fui num grupo, no encontro, né, de Sagrado Feminino, que mais eu, assim, me instigou, né, a esse assunto e logo também aderi e demorei também a me adaptar um pouquinho. Depois a gente vai falar sobre adaptação também, né? Então, a gente então vai vamos lá, começar. mulherada. Vamos lá. Então E a eu gente vi que vai tem homens começar. aí, tem o Adriano, Ah! tem o Túlio também, que legal, muito obrigada. Ai, É legal, muito legal ter o bacana. sagrado masculino aqui com a gente. Com certeza, com certeza. Nos ensinaram muito já e continuam nos ensinando, né? Sim. Então a gente vai, eu acho que a gente começa com aquele primeiro questionamento. Por quê, né, Pri? Por Por quê? quê? Como assim, né? Como assim? A gente ganhou a liberdade de começar a usar absorvente descartável, que é super prático. Você tem na bolsa, é limpinho, cheirosinho, né? Tem na bolsa, né? Sim. Ainda alguns são coloridinhos, com desenhozinho e sempre livre, né? Uau, dá aquela liberdade total para andar de bicicleta, né? Aquelas propagandas. Íntimos, eu sempre usei muito íntimos. Uhum. Não, sempre gostei do sempre livre, É. com abas fininho atrás, né? Ah, claro, por causa para não marcar na calça, na calcinha. Mas daí, então assim, por que fazer essa mudança, né? Que a minha mãe, quando menstruou, usava de paninho. E agora, com essa modernidade, vamos falar assim, a gente vai com essa história. Ai, meu Deus, cancel. A gente vai para essa história de voltar no tempo, né? Eu acho que não é uma volta no tempo. Hoje a gente tem absorventes diferentes do paninho tradicional, mas também pode ser usado o paninho tradicional, né? A gente tem, inclusive, fraldas, que eles chamam até de fraldas tecnológicas, né? Com esse Olha. mesmo processo. Que são absorventes, mas não são poluentes e tal. Então, assim, por que fazer essa escolha? Eu fiz uma pesquisa bem rápida no PubMed sobre tanto o impacto ambiental desses absorventes quanto o impacto na saúde. E aí, gente, é incrível, assim, impacto ambiental, né? Tem muito material mesmo, né? Eu pesquisei só no PubMed, sabe? Muito impacto ambiental, oceano, terra mesmo, subsolo. E aí, eu acho que é inquestionável, sabe, o impacto ambiental. E aí, não é só no descarte desse absorvente, desde a produção dele, né, na extração, porque né, derivado do petróleo, na produção ele é um plástico. Sim. Entende? Então, As desde colas, né? Usadas Isso. e tudo mais. Então, é na extração, na produção e no lixo, né? E aí, eu fiz também, ver, uma mulher, ela usa entre 10 a 15 mil absorventes. Oi, Cris. Ai, é Então, assim, terrível, né? A uma quantidade. mulher entre 10 mil a 15 mil absorventes na vida dela. Sim. Isso se ela não tiver incontinência urinária, né? Porque daí ela usa todos os dias. Sim. Gente, entendeu? Entendeu, né? Então, assim, durante a vida menstrual dela, né? Ela menstruou uma vez por mês. E aí, né, durante 3 a 5 a 7 dias, ela usa isso. E cada absorvente, ele fica na natureza, depois de descartado, cerca de 100 a 500 anos. Então, com certeza, o nosso primeiro absorvente nosso que a gente usou na vida, ainda tá por aí. Ainda tá por aí, né? Não virou um resíduo orgânico, não voltou para a terra, né? Como... Exato, ele tá, ou no oceano, ou, né, entendeu? Enfim, né? Ou dentro da barriga de algum bichinho do mar. A Thaisa, minha amiga, entrou. Oi, Thaisa, que bom, Legal. seja bem-vinda. Legal ver o pessoal aí, a mulherada. Bem legal. E aí, então, bom,
Eu acho que, então, a parte ambiental, né? Eu acho que ela é inquestionável nesse sentido de que faz muito mal para o planeta e não existe fora, tá? Não existe jogar fora. Eu acho que hoje isso já está muito, muito claro, né, Pri? Porque o planeta é nosso, é a nossa casa. E todo lixo que a gente produz impacta também na nossa vida. Então, e a gente ressignificar essa palavra lixo, né? Porque a gente fala, vou jogar no lixo, tipo, tá, esqueci. Uhum. Parece assim, esqueci, foi pro lixo e tá tudo certo. Deu, né? Eu não vejo mais, beleza, não vejo mais, foi fora, né? Uhum. Tá. E não existe o fora do planeta, né? Não existe o fora. E aí, outro impacto, então, diretamente é na nossa saúde. E aí, existe uma coisa que está sendo bem estudada, bem falada, sobre os disruptores endócrinos, né? Que são os químicos presentes na indústria de vários materiais que a gente usa. Principalmente o que está relacionado ao plástico, né? E então, assim, eu até fiz um post ali, quando eu falei do absorvente descartável, eu falei dos principais químicos que acabam sendo, a maioria deles, disruptores endócrinos, que estão presentes no absorvente. E aí ali eu falei, né, que tipo é o bisfenol, o polipropileno, o rayon, dioxina, os abestos, que é derivado, né, que é a mesma coisa que o amianto, que está proibido, né? Sim. E assim, o que são esses disruptores endócrinos, né? Então, imagina que ele imita um hormônio, entendeu? Então, ele pode fazer assim, ele pode perturbar gravemente nosso sistema endócrino, imitando ou bloqueando. Então, assim, quando ele imita um hormônio, ele ocupa um receptor, né? Então, os receptores, né? E o hormônio vem e ocupa. É como se fosse um Lego, assim, né? Ele entra no lugar do hormônio, né? Isso, a gente libera hormônios ou de forma, né, natural, do nosso ciclo natural, e tem os receptores. Depois que ele ocupa, ele vai causar uma reação, mas a gente não liberou aquele hormônio, a gente usou um absorvente. Entendeu? Porque... Simples assim. Tipo assim. Simples assim, ou outras coisas, tá aí no detergente, no shampoo, na tinta da nossa roupa, né? Se alguém quiser pesquisar, muitos, né? Mas a gente está falando de absorvente, né? E aí, ou então, então ele imita um hormônio, né? Ou então ele engana, entendeu? Ou então ele engana. É um disfarce, né? Uma mentira. Isso, é um engano mas... Exato. Então, assim, se a gente for ver, existem alguns cânceres que são hormônios dependentes, né? Que eles podem ter sido gerados por um disruptor endócrino. Não um, né? Vários que a gente usa, né? Não tem como saber especificamente, esse câncer foi causado por isso. Assim como não tem como saber o impacto de um disruptor endócrino, né? Dessa composição química que está presente no absorvente, qual o impacto direto no organismo da mulher. Mas sabe-se que tem, né? Isso é só também dar uma pesquisada no PubMed. Eu achei uma revisão sistemática bem boa, assim, de 2019, que falava sobre os bisfenol, que o bisfenol A foi proibido, mas que o bisfenol F e o S não foram proibidos e eles causam o mesmo mal que o bisfenol A. Né? Que é o presente no plástico. Lembra na mamadeira, que foi proibido? A história das garrafinhas, né? Do tipo do plástico aquele, né? Isso mesmo. Que depois eles começaram a colocar, né? Livre de bisfenol, né? E aí o que mais, então? Né? Então, ele pode bloquear um hormônio, né? Tipo, isso é grave, né? Isso não... E é pouquinho. Vai dando o quê? Uma cascata, digamos assim. A gente fala de um micro que vai ter um impacto no macro, né? Que é no teu corpo, no teu organismo inteiro, numa saúde. Isso mesmo, exato. E aí, assim, diretamente, como eu falei, não dá para saber exatamente o que causa. Mas, assim, sabe-se que pode se causar dismenorreia, né? Dificuldade, dor durante a menstruação, amenorreia, né? Ou então metrorragia, que é menstruação muito acentuada.
né? Infertilidade e endometriose. Então, assim, vários males femininos relacionados, né, à menstruação. Sim. Né? Ovário policístico, e aí vai, né? Ovários, útero, toda a parte mesmo, né, do sistema reprodutor feminino pode ser influenciado, né, por isso. Então, tudo é causado pelos absorventes? Não, claro que não, né? A gente sabe que não. Não é. Mas tem como evitar todos os disruptores endócrinos? Não, porque a gente hoje, né, nós somos seres, já somos seres que dependemos dessa indústria química. Claro que a gente precisa brigar, né, através de políticas públicas e leis, para que se tenha consciência e comece a mudar a forma de produção, diminuir. E eu acho que através desse amor, sabe? O amor, ele é tão silencioso, Beri, que a gente dando o nosso exemplo, já estão aí os absorventes ecológicos, estão aí as soluções de forma mais sustentável. Então, vamos começar. Deixa eles lá em cima, daqui a pouco uma hora vai chegar lá. Também, verdade, verdade. Fazendo pequenas mudanças, né? Então, já existe aí a pasta de dente sem flúor, né? O shampoo orgânico, o desodorante. Eu cheguei a fazer uma oficina de desodorante. Agora eu só uso o meu desodorante feito por mim, cheirosíssimo de óleos essenciais. Desodorante sólido, ele é tipo um sabonetezinho assim, né? Aí, claro, hoje em dia eu reutilizo as embalagens aquelas plásticas que já estão aí, né? De desodorante lipstick, assim. E aí eu faço ali e fica ali. Daí, então, meu Deus, maravilhoso. Ai, legal, eu vou tentar. Ó, alguém perguntou ali quais os tipos, né, de absorventes ecológicos. Ai, a Dani. Isso, Dani, a gente já vai falar. Isso. E aí, já viram que eu separei aqui uma lista de coisas que a gente tem que falar. Isso, vamos lá. Então, assim, na mulher, o que que a gente sente, né, Pri? Eu vou falando aqui, se tu achar mais alguma coisa, e tu vai falando, tá? O que que a gente sente de vantagem? Por que optar para, né, mudar, para essa mudança de absorvente descartável para absorvente ecológico? A gente vai ser agora um pouquinho egoísta também, né? Pensar na gente. Para começar, diminui o fluxo menstrual. Todas as mulheres sentem isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que é um pouco pessoal, né? Eu senti. Na nossa conversa de sábado, outras mulheres disseram que também sentem e também sentiram, né? Numa pesquisa assim também rápida, eu vi que várias mulheres sentem. Talvez um pouco, no meu caso, assim, não sei se muito, mas talvez um pouquinho de reduzida, né? Legal. Então, assim, eu senti que melhora muito a relação nossa com o nosso corpo, né? Já compramos em estoque. Fazer com absorvente já compramos em estoque. Vai ter que usar, mas por enquanto vai fazendo essa transição, como eu já falei aqui, né? Isso, Mas assim, né? Eu acho que melhora muito a saúde genital, né? Porque o absorvente de plástico, ele não deixa a nossa vulva respirar, a nossa vagina respirar, e aí aumenta a proliferação de micro-organismos, piora o odor. Então, aquele odor que a gente sente, às vezes a gente sente de cima aqui, né? Longe, né? Da vulva, né? Da pelve. Eu sentia o meu cheiro, assim, menstruado. Nossa, que cheiro de menstruação. E com absorvente ecológico, eu fui ver que o cheiro da menstruação que eu sentia não era da menstruação, era da química do sangue com o absorvente, né? E aí a gente passa o quê? A ter uma repulsa desse sangue em função desse cheiro que causa. E aí, cada vez que vai no banheiro, troca, né? Cada vez que vai no banheiro, troca. E aí, mais lixo. E aí, aumenta a produção, né? Então, assim, a grande vantagem para o planeta é a diminuição de lixo. Tu entra naquele... pelo menos eu entrava naquele dilema, né? Ai, já vou trocar outro. Mas aí, às vezes, não, ainda dá para ficar um pouco mais. Mas aí, tu já não tá mais se sentindo bem. Daí, sei lá, tu entra naquela vibe de achar que tá suja, né? Eu dificilmente, eu não conseguia ir no banheiro, fazer um xixi, colocar o absorvente molhado, sabe?
molhado assim de volta. Não, tinha que botar algo sequinho, assim, né? Pra ter aquela impressão de limpeza, né? Sim, Né? Aquela falsa impressão de falsa limpeza, impressão, né? é verdade. E eu acho que é muito mais confortável, né, Pri? Eu acho que para quem vai Sim. se adaptando, assim, colocar um pano mesmo, né, um algodão na vulva, é muito diferente do que um plástico, né? Então, assim, o conforto, ele é inquestionável também, né? Claro. Muito bom. E assim, então melhora da flora genital, da flora intestinal. E é isso, assim, né? Eu acho que essas são as maiores vantagens. Eu acho que simplifica tudo, né? Eu acho que não São tem inúmeras, né? inúmeras. Uhum. E vamos falar um pouquinho, então, ali, que eu acho que alguém perguntou, né? O que Os fazer com tipos, esses... né? Não, os pode tipos, falar. então. A gente tem, né, Pri? Tens aí contigo que eu pedi para te Sim. separar? Ela O está que é... perguntando como vocês se adaptaram. A gente se adaptou Uhum. experimentando, essa é a palavra, né? Tem que Uhum. experimentar, Uhum. né? Tem Isso. que comprar um Tem que para ter testar. coragem. Às vezes a gente compra, por exemplo, até no sábado algumas mulheres falaram isso. Eu já comprei, mas ainda não tive coragem. Então, É isso, verdade. na primeira adaptação, se você não tem coragem, você não vai sair de casa com algo que você vai se sentir insegura. Então, usa em casa, por exemplo. No primeiro ciclo, usa em casa. E aí vai testando, de repente, o primeiro, o absorvente de pano. O primeiro Gente. dia, que é mais forte, né? Troca mais vezes, ou então usa o descartável né? Quando está se adaptando e vai Eu testando. costumo dizer isso, porque eu tenho uma amiga que ela é amiga de infância, amigona, assim, e aí ela é Uhum. meio revoltada, assim, né? Não, mas porque a gente tem que usar só. Falei, calma, amiga, não é assim com quem não conhece, né? Com quem não tá adaptado. Então, vai devagar, não se cobra, sabe? A pior coisa é a Uhum. autocobrança e a autocrítica que a gente tem com a gente mesmo, né? Verdade. Então, Abre vai ele um devagar. pouquinho, Pri, Ó, para as meninas verem. Abre ele um pouquinho. aqui Isso. tem um aberto e aqui um fechado, tá, gente? Aí Ó. tem as abas, né? Que tem uma Aí você pressãozinha. fecha assim, e daí depois põe o tic-taczinho tipo, de chip-top, que aí fecha e tem a pressão. Ó, Mas dá para aí, usar na calcinha, né, Pri, essa aba, né? Para prender na isso. calcinha. Na verdade você põe ele assim, a calcinha aqui, né? E aí você Uhum. pega essas abinhas e coloca assim, ó. No Isso. caso aqui eu tô com a mão. Aí fecha embaixo aqui, ó. Uma Uhum. coisa Ele de fica preso. diferente. Aí ele fica preso aqui. Deixa eu puxar assim. Uma coisa de diferente dos outros é que ele não tem aquela cola aqui. Então, assim, Uhum. é uma coisa que eu achei estranho. Ele é Uhum. solto. Então, uma coisa que eu aprendi no uso do dia a dia foi colocar calcinhas um pouco mais justas, porque eu não gosto de calcinha muito apertada, muito justa. Mas aí, Uhum. quando eu estou nesses dias, né, para o Uhum. absorvente de pano ficar mais firme ali dentro, né? Aí é simples, coloca uma mais justa e tá tudo certo. Ó, a minha irmã tá dando Uhum. depoimento. Não fica, não. Ela disse que pra ela deu Aham. tudo certo. Eu ia falar, a Pri, é porque você é muito, né, mionzinha. Eu já não. A minha não fica justa. Não fica Não fica solto. Meu absorvente não solto. fica solto. Eu Não achei fica que pra solto. mim ficava. E aí eu disse, não, então Aham. tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui. Daí eu comecei a usar calcinhas mais justas mesmo e daí deu super certo. Aham. Quando o fluxo é intenso, dura mais que um absorvente descartável? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas também pode ser que você tenha que trocar durante o dia. Então, por isso que ele tem, assim, ele é bonitinho. Você leva ele na bolsa, tá menstruada, leva um extra na bolsa, dentro de um saquinho. Algumas marcas vêm um saquinho impermeável, Dá mas pra ele é usar. Esse saquinho é o saquinho do copo coletor que a gente já vai falar. Mas assim, você pode usar o saquinho do copo coletor ou nas lojas que vende o próprio absorvente, você encontra o saquinho impermeável. Mas não precisa ser impermeável, gente. Às vezes até sem saquinho. Ele super fecha, fica um pacotinho lindo aqui, maravilhoso, tá tudo certo. Isso. O que eu costumo fazer é botar numa sacolinha normal, uma sacolinha, bota ali dentro, né? Aí se eu preciso usar, mas assim, ó, em relação à diminuição de fluxo, por exemplo, antes, o primeiro e o segundo dia, eu trocava de absorvente o tempo inteiro. E agora não. Mesmo no primeiro dia, eu uso um só. Então, assim, um só no mínimo 6 horas, sabe?
No mínimo, assim, às vezes eu saio e volto com o mesmo absorvente para trabalhar, né? Vou para trabalhar, volto com o mesmo absorvente. E então, assim, no meu caso, houve diminuição de fluxo. Antes sempre passava, assim, ó, eu tinha muito problema no primeiro e no segundo dia, porque dificilmente não vazava, sabe? Sim. Acabava vazando, sujando calça, então eu levava até inclusive uma calça junto, assim, quando eu saía de casa, sabe? Entendi. Então era um problema para mim, né? E aí mostra um pouquinho agora o coletor, então, Pri, o coletor menstrual. Então, o coletor, ele é chamado às vezes de copinho, né? A mulherada fala, o copo coletor. Ele vem nesse saquinho aqui. O meu é o da Fleurit, mas tem outras marcas, tá, gente? Tem da Enciclo, tem da própria Coruí, que é essa marca que a gente mostrou os de pano. E ele é de silicone, tá, gente? Ó. Ele vem com esse cabinho aqui e ele tem 2 furinhos, um aqui e um atrás, assim, né? Um aqui e um aqui. E ele, que é o que proporciona a gente não criar vácuo dentro do nosso canal vaginal ali. Porque para que facilite na hora depois de tirar. E tem alguns tamanhos, né, Pri? Falar dos tamanhos. Depende da marca, tem tamanho PMG e tem marcas que tem, tipo, abaixo de 30 anos e acima de 30 anos, né? Uma coisa assim, né? Ou para quem já teve filho e quem ainda não teve filho, né? Cada marca tem o seu modo ali, né? De fazer essa diferenciação de tamanhos. Então, você pode se adaptar. No caso, eu não quis comprar outro para me adaptar. Eu comprei esse e tentei me adaptar com esse. Mas eu acho interessante, né? Eu teria que ter investido em uma outra marca para testar uma outra marca. Porque às vezes pode ser que eu goste mais. Eu acho que é muito... O ideal é a gente medir, né, a profundidade, né, do introito vaginal até o fundo, né? Até o colo do útero. O colo do útero. E deve se medir. Eu não tô com a minha pelve aqui, ficou lá na clínica. Eu até ia trazer, mas eu pensei que não ia precisar. A gente deve medir e colocar mesmo, né? 2 dedos dentro da vagina durante no primeiro ou no segundo dia da menstruação. Porque a gente tem diferença, né? Entendeu? Tem diferença de altura. O colo, ele muda de posição, né? Ele muda de posição. Exato. E aí a gente mede, depois vai determinada marca, né? Vai no site certinho. E aí tem os tamanhos, tem tamanho de altura do cabinho, às vezes precisa cortar esse cabinho. A Bru tá dizendo ali, eu cortei, porque tem muita gente que corta. E realmente, gente, eu senti que assim, teve vezes que não me incomodou, mas teve vezes que me incomodou. Daí tu fica desconfortável, daí não é uma coisa legal, sabe? Tu não se sente muito à vontade. Sim. Inclusive, eu acho que a Enciclo, que a Mariana comentou, e depois eu vi que a Enciclo fez redondinho, bem raso, para colocar, para ter relação sexual, né? Então, coloca ele dobradinho. Tem uns vídeos bem bacanas no site e no Instagram da Enciclo que mostra. Coloca lá, daí ele abre no colo do útero ali e o sangue fica ali, né? E aí tem relação sexual. Quem não gosta de ter relação sexual menstruando, né? Porque também não tem problema nenhum, né? Sim. Que fica aquele estigma, né? Às vezes até um preconceito né, nosso mesmo e dos homens também, né? E deixa eu ver o que mais que a gente poderia falar. Vamos falar da calcinha também absorvente, né? Que tá super legal, assim. Eu comprei Teve alguém que perguntou ali, que botou para falar sobre o excesso de fluxo versus o uso do absorvente. Tu comentou já, né, nessa questão do excesso. Eu acho que sim, né? Eu acho que assim, ó, quem eu acho que deveria ser mais urgente para ser adepta do absorvente ecológico é justamente quem tem um fluxo mais alto, sabe? Claro. Maior fluxo, entendeu? Que vai usar mais, né? Pode ser que diminua e vai usar mais. Isso, entendeu? Pode ser. E pode ser que diminua. Porque se tiver relacionado ao fluxo alto com os disruptores endócrinos, por exemplo, né? Daí vai fazer todo sentido e vai diminuir. E se a gente for ver assim, tem
várias causas de ter muito fluxo, né? Mas pode ser que um deles seja os disruptores endócrinos, e aí já vai descobrir um pouquinho. O coletor também seria bem bacana para quem tem um fluxo intenso, né? Porque até a Mariana comentou que a gente já não tem noção, na verdade, do nosso fluxo quando a gente usa um absorvente. A gente só tem noção que vem muito. Mas assim, de repente, ele não chega a preencher um copo coletor em 8 horas. Sim. Né? Mas claro que a adaptação com o copo coletor, às vezes, não é para todo mundo, né? Não, dizer mas que só pra mim... experimentando. Tu já usou, Beri? O copo, o coletor? Eu usei já, e eu não cheguei a passar pelo período de adaptação, porque daí eu tava amando os absorventes de pano, eu já tava usando há bastante tempo e não tinha problemas nenhum com eles. Entendi. E aí, quando eu comprei o meu copo coletor, eu fui, coloquei, e aí na hora de tirar, eu não... Tu contasse eu da perdi experiência do grupo. E aí, mas daí depois consegui tirar. E aí, meio que eu não me dei sabe? Tu não se permitiu novamente essa experiência. Porque eu me dou super bem. Por exemplo, Sim, quando eu uso... tá bom pra ti, né? Se tá bem com absorvente de pano, tá tudo bem. Exato. Quando eu uso absorvente de pano, você falou de usar uma calcinha mais apertada, né? Ele dá um volume maior na roupa. Então, já o legal já não é colocar uma calça justa, assim, né? E nem é legal usar uma calça muito justa no ventre quando a gente tá menstruada. Então, tem alguns cuidados que a gente deve ter. E aí, talvez seja já um chamado para já mudar, né? Sim. Eu vou falar da calcinha. Que eu vou usar. Fala da calcinha, então. Mostra e antes da calcinha, só quero responder ali a Dani. Ela perguntou, para quem tem muita cólica menstrual, isso não influencia, né, o uso do coletor? Ela botou assim, eu sofro muito com cólica. Dani, eu também sofro muito com cólica, tá? Mas é só no primeiro dia, não é nem no primeiro dia. Eu já identifiquei que são algumas horas, no máximo 6 horas, de cólica intensa. E te dizer que, assim, é mais aqui na cabeça da gente do que realmente influenciar alguma coisa, sabe? É o quanto tu abre a cabeça para isso. Tu se abre, tu se permite realmente tá experienciando, colocar o dedo lá dentro, saber onde qual é a altura do colo do teu útero, né? Experimentar colocar o copo. Né? Então, assim, é mais essa questão mental mesmo, sabe? E com relação emocional e mental, do que propriamente o uso deles em si, assim, né? De influenciar alguma coisa. A Bruna tinha comentado que, por exemplo, quando ela tá menstruada, que daí ela usa o copo coletor, ela sempre corta as unhas bem curtinhas, lava as unhas. Olha, acho bem importante. Então, assim, é importante, né? As pessoas que têm a unha muito grande sempre, constantemente, já talvez não seria uma boa, assim, né? Pra não machucar, pra não levar... Pra não machucar. E não levar bactéria, né? Isso. A gente sabe que a unha, né, grande é um problema, assim, nesse aspecto, né? Mostra a calcinha, então, estamos super na moda. Olha que amor essa calcinha. Eu, como designer gráfica, né, eu já falei pra Beri, eu guardei a embalagem de papel porque é só amor essa embalagem. Aqui, ó, ela vem tudo explicado, a quantidade de camadas de tecido que vem dentro da própria calcinha, tá? Aí aqui os tamanhos, né, de calcinha P, M, G e tal. E aí aqui, vamos tirar aqui pra mostrar. Ela é bem fofa. Eu optei por comprar preta, tem de outras cores, tá, gente? Tem gente que prefere ver o fluxo. Ela até tem uma renda aqui em cima, assim, como é preto não vai dar pra ver muito, né? Ela é bem bonita. Bem bonita. Assim, por dentro ela tem uma costura que por fora tu não vê nada, tá? Aqui dentro, assim, nessa altura, mais ou menos aqui assim, ó, ela tem uma costura na frente e atrás também, tá? Legal. Então, essa parte da pelve aqui, que eu acredito que ela protege muito bem. E assim, é só amor, sabe? Gente, é a melhor coisa, né? Até tu, Dani, que comentou essa coisa de o copo coletor, que é mais invasivo, é algo mais, tipo, de tu te encontrar contigo mesmo, te autoconhecendo a tua intimidade. Talvez a calcinha seja um para começar, a calcinha, o absorvente, né? Se tu sentir que a calcinha é algo que pior ainda do que o absorvente né? Ecológico, ele é só ali. A calcinha, ela é a calcinha, né? Não sei como cada um encara isso, assim, né? Isso. Então, fala um pouquinho, a Jane perguntou aonde encontra a calcinha, né? Hoje, praticamente, eu acho que é só na internet, né?
É só na internet, eu acho. Tem da Bela Gil, que eu vi que tem vários sites que vendem a da Bela Gil. A Bela Gil, eu acredito que é com a Coruí, a parceria dela com a Coruí. Essa né? que eu comprei é da Coruí. E tem também a que a Mari comentou, que a dela é da Pentes. É Pantys. Isso, essa eu comprei. E aí tem uma outra que, inclusive, essa semana alguém me perguntou, acho que foi a minha prima que me perguntou, e aí eu mandei para ela, eu fui pesquisar e achei mais, assim. Achei até em promoção, tipo, 3 por 99. Calcinha? Umas grandonas, assim, tipo, eu olhei para elas e já pensei, essa daí é boa para chegar em casa do trabalho, tomar um banho, colocar ela, fazer tipo a Mariana falou do shortinho, grandona. Sim, dormir que ela... só com a calcinha, ao invés de dormir com uma calcinha e mais um absorvente, entende? Sim, dormir só com a calcinha. Principalmente no primeiro dia, que tem mais fluxo, que tem mais cólica, né? Fica mais confortável, né? A gente vai falar um pouquinho dos valores, né, Pri? Vamos falar um pouquinho dos valores, de quanto varia esse investimento, quanto que é esse investimento, né? Eu dei uma pesquisada, assim, e eu vi que o copo coletor, ele tem algumas promoções em alguns sites, então varia, assim, de R$60 a 155, né? Dura muitos anos, muitos anos, né? Tem da Fleurit, da Coruí, da Enciclo. Foi esses 3 que eu vi, Pri. Mas tem mais opção, tá? Tem mais, eu já botei uma época, mas esses é os que a gente mais ouve falar, assim, aqui. As calcinhas, então, as calcinhas absorventes, elas variam também de 60 a 120 reais cada uma. Isso. Né? Mas também é um investimento bem legal. Elas vêm com como usar, né? Porque como tem algum material ali que tipo é meio impermeável, alguma coisa, elas pedem para não colocar em secadora, né? Como qualquer coisa que a gente compra assim que seja um pouco mais delicada, assim, né? Tá escrito assim, ó, macio e confortável, absorvente aqui na embalagem, né? Impermeável e respirável, também tá escrito. Toque suavemente seco. E tem instrução de lavagem, assim? Lave-a antes do primeiro uso, claro. Vista normalmente, troque conforme sua necessidade ou em até 6 horas. E armazene na bolsa impermeável e antiodor e tal. Ele não fala, assim, de lavagem aqui. Tá. A Bru tá falando ali que o copo coletor tem já em farmácia. Isso mesmo. O copo coletor legal, tem em algumas farmácias. Legal. Daí legal é entrar no site, né? Dar uma olhada, pesquisas. Cria já uma intimidade, né? Com a sua vulva, com a sua vagina. Medindo durante o período menstrual. Então, porque se quer colocar o copo coletor, vai ter que ter essa intimidade, né? Criar essa intimidade. E aí só. E essa é a parte que exige mais da gente, né, Beri? Que tu falou, essa coragem. Essa coragem que é bem esse primeiro passo. E o absorvente de pano, ele varia, né? Os valores entre 20, pelo que eu vi, a unidade, e R$50. E aí o ideal é você comprar no mínimo 3, assim, né? Porque a gente estava falando sobre isso, né, Pri? Você não precisa assim, agora eu vou usar só esse, primeiro mês já não usar mais. Não. Pode usar um pouquinho de absorvente descartável para você se dar esse direito de fazer essa adaptação. Né? Eu acho essencial. Para mim foi assim, sabe? Então... E aí vai modificando aos poucos, assim, né? Essa adaptação e transição, né? Se respeitar nesse momento, assim. Eu separei também, assim, ó, qual mais ou menos o tempo, né, que a gente acha, assim, que pode se adaptar. Algumas mulheres se adaptam já no primeiro mês, tanto ao copo coletor, quanto ao absorvente de pano, a calcinha absorvente, ou pode demorar em torno de 3 a 4 ciclos, né? E aí dá pra botar mais ou menos por aí, né? Eu acho que não é pra desistir já da primeira, assim, né? Então, não me adaptei à primeira, já vou desistir. Não, próximo ciclo tenta novamente. Mas eu usei justamente quando eu usei, passou na roupa. Bom, né, se for copo coletor, acha uma outra forma de encaixar ele, vê vídeo, estuda, né? Eu lembro que eu procurei muito essa questão das dobras. Porque eu tentava sempre o mesmo tipo de dobra, sabe? E aí era ruim de colocar aquela coisa. Até que a posição também, sentado, de pé, deitado, até achar
são muitas variáveis, né, ali. Até tipo assim, eu consegui encaixar em tal dobra, né? Que tem tipo 7, 8 dobras, dobra em C, dobra em S, de como você, né, Mostra um botar pouquinho. ele assim. Isso. Ó, Aham. necessita, Isso. assim. Aí tem a dobra diamante, a dobra, sabe? Tem um monte de tipos de dobra, assim. É uma loucura, gente. Ó, daí em S, Y. Ó. Aham. Aham, Então legal. você vai ter que descobrir. O corpo é seu, o Uhum. brinquedinho também é seu. Alguém perguntou como lavar esse absorvente de pano, né? A gente também, eu fiz um post também essa semana passada, sobre plantar a lua, né, Pri? Como a importância Ai, muito importante. E assim, o absorvente de pano você pode lavar normal à mão, né? Para plantar a lua com absorvente de pano, eu deixo de molho na água pura, sem química, né? Sim. E aí depois essa água eu molho as Põe numa plantas, bacia, né? num balde, né? E aí pega e descarta Isso, ela aí depois lavo com sabãozinho de coco, porque tudo a gente tem que começar a observar que tipo de química que a gente usa também, né? Mas também nada impede de você tirar o resíduo ali do sangue e depois botar na máquina com outras roupas coloridas. Sim, tem por muita exemplo. gente que acaba lavando na máquina, né? Deixa ele um pouco de Isso. molho daí para poder plantar a lua e depois tira aquela água e joga na máquina. Só não é legal, algumas marcas pedem para não colocar em secadora. Né? E secar no sol é bem importante, né, gente? Porque usar roupa úmida não é bacana. Calcinha úmida muito menos e absorvente, né, de pano úmido muito menos. Muito pior, tem que cuidar com isso, Muito gente. pior. Isso. Então, sempre secar no sol ou deixar secar bem antes de guardar. A Carla tinha comentado de colocar na água o óleo essencial de melaleuca, né? porque ele é um antibactericida. E outra tinha falado no encontro que a última água ela coloca vinagre. Vinagre, que eu acho que também é interessante. Que também é um antibactericida. Essas questões, até em calcinha, né, a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Até nas calcinhas, né? Porque tem todo já hoje uma recomendação para a gente usar calcinhas de algodão, especialmente o fundo de algodão. A coloração da calcinha também pode influenciar na nossa saúde, né? Saúde reprodutiva, saúde. Se tem algum tipo de vaginal. tingimento, né? Isso, nossa saúde vaginal. Quem tem, por exemplo, né, eu trato a vulvodínia, quem tem ardência, queimação. A gente não recomenda cor, não recomenda calcinha de cor. Talvez até, né, para essa pessoa que tenha vulvodínia, observar também a coloração desse absorvente, de repente pegar um cruzinho assim, né, ou uma calcinha menstrual crua. Na verdade, até para quem tem vulvodínia, o ideal é o interno mesmo. É o interno, né? Então, experimentar o copo coletor, né? Mas eu acho que para a primeira adaptação, eu acho que começar com absorvente de pano, né? Quem tem assim uma certa já repulsa, quem ainda não se toca, não está acostumada com isso. Pri, tais aí? Tais aí, Pri? Tô, só tava acabando a bateria daí. Quem não está acostumada ainda, né, com o corpo, nesse sentido, com essa intimidade com o próprio corpo, eu acho que melhor o absorvente de pano, a calcinha, do que o coletor, né, Cri? O que tu acha? Eu acho que para início de adaptação, eu comecei com copo coletor, gente, mas eu não recomendo. Eu acho que ideal realmente é começar com o absorvente de pano ou com a calcinha e depois passar o coletor. Ele é mais direto. Você vai ter que enfiar ele lá dentro, colocar o É um preconceito muito grande nosso, né? Nós não fomos educadas a nos masturbar, a conhecer. Isso, a nos tocarmos, né? Ai, Pri, tá falhando o teu áudio. Teu áudio tá falhando, Pri. Tu tirou o fone? Tirei, mas eu vou ter obrigada a tirar, porque eu tô com a bateria acabando. Ai. E tá, então, alguém perguntou ali sobre o óleo de coco no período menstrual. O óleo de coco, ele é bom em qualquer período, em qualquer idade, para todas nós, assim. Não precisa ser a louca do óleo de coco, né? Mas hoje existe, inclusive, algumas pesquisas.
Eu digo, a louca do óleo de coco, tipo, o tempo inteiro passar óleo de coco. Não. À noite, depois do banho, uma gotinha, coloca um óleo de coco, né? Mostra tua vulva aí, Pri. Ah, calma aí. Mostra minha vulva aí aqui. Ficou engraçado agora. Mostra tua vulva aí, Pri. Mostra a vulva do sorteio. Ai, que linda. Sorteio. A vulva do Gente, só sorteio. não, não vai ser essa aqui a do sorteio, tá? Mas vai ser igual em outras estampas. Uhum. Ou essa partezinha roxa aí, Pri, aí é o introito vaginal. Aí, principalmente, Isso passar é. o óleo de coco. O óleo de coco ele é um antibactericida, né? Ele vai trazer benefícios para mucosa vaginal. E aí passar também dentro dos pequenos lábios. Mostra aí os pequenos lábios, Pri. Mostra os É pequenos aqui, ó, lábios, esses assim, aqui. ó, por dentro. Isso, aí são os pequenos lábios. Então, por dentro dos pequenos lábios. Abre, não dá para abrir os pequenos lábios aí? Dá, isso aí, isso. Aí Aham, aqui é bem é pequeno, mas assim, é para mostrar que aqui é a uretra, né, Berito, que é a Fis aí. isso mesmo. É o Aham, ela me buraquinho da mandou uma foto dessa vulva, daí eu olhei, ela mandou a foto pequenininha, eu olhei, Pri, essa vulva só tem vagina e não tem uretra? Isso é muito é, grave. Porque as pessoas muitas vezes vale acham lembrar, que gente, que a muitas uretra, né, que é onde sai o xixi, é o mesmo buraquinho. Não, é o mesmo buraquinho. Daí ela não tem uma miçanga. Deu, então tá bom, uma miçanga já é o suficiente para indicar. vezes Isso, até aham. que brota, é uma coisa assim da guria ter posto um OB achando que ia segurar o xixi, né? Parece que rolou um negócio. Oh, e ela tinha uma prova, alguma coisa assim, né? Não. Mas vamos continuar o nosso assunto aqui. Depois eu vou fazer um post sobre os benefícios do óleo de coco. Essa semana eu vou fazer, eu já tinha até prometido para uma paciente minha e eu vou fazer. Vou botar bem legal lá. A gente vai falar um pouquinho, Pri, agora sobre essa parte criativa, energética de chakras. Ai, Pri. Volta, Pri. Bota esse celular a carregar, Pri. Hum. Volta, Pri! Não estamos te ouvindo, Pri. Não estamos te ouvindo. Está sem áudio e o teu. Tua internet está falhando, Pri. Ai, Priscila, agora é a parte linda que tu ias trazer da parte energética, daquele encontro que você participou essa semana. Fala pra gente. De repente você sai e entra de novo. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, se quiser perguntar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida em relação, né? Aí, Ok. voltando. Aí, agora vamos lá. Agora fala lá sobre esse curso lindo que você fez essa semana. Então, gente, eu estou participando de um. É não é, não sei se é um curso, é um evento gratuito que a gente participa 2 horas semanais, são 5 encontros sobre os relacionamentos, essa nova era dos relacionamentos, né? De se relacionar, e o quanto a gente pode estar ressignificando, né? Daí um dos encontros era sobre o sagrado feminino, o outro sobre o sagrado masculino. Uhum. E eu separei aqui um pouquinho para falar sobre essa questão mais do energética, mais, né, dessa parte mais espiritual, mais vibracional. E aí Isso. comentei com a Beri que a nossa sexualidade, né, feminina, ela é regida pela lua.
Então, é muito importante que a gente saiba, né? A gente sabe que a lua é cíclica, então a nossa sexualidade também é cíclica. Então, isso é muito... Tá dando pra escutar? Tá, né? Tá, falhando um pouquinho, mas vai, dá para entender. Vai. E uma coisa que a gente não se atenta é que ela é uma sexualidade regida por dois polos, duas polaridades. Uma é a polaridade do amor e a outra é a polaridade da luxúria. E a gente não se dá conta disso, né? O que é a luxúria? Se fala muito de pecado capital e a luxúria como um pecado. E a nova era de relacionamentos nos mostra que não existe punição e pecado e castigo. Isso foi coisas criadas lá no nosso passado. Então, é importante que a gente se reconecte conosco mesmo, né? Através do nosso autoconhecimento e amor próprio. Então, a palavra, né? Esse significado intrínseco do que foi, o que aconteceu que as religiões fizeram com isso. Nós temos o período da lua cheia e da lua escura. Que é a lua nova, né? E a lua cheia seria essa nossa ligação com o amor, com um rio branco. Ai, gente, tá uma coisa isso, né? Isso porque você tá em Floripa, eu tô em Águas Mornas, né, Pri? A internet aí tá pior que aqui. Será que voltei? Voltei, tô aqui? Isso. Tá. Voltou, vai lá. Voltei. E a lua cheia e a lua escura. Então, assim, as religiões fizeram uma ligação de que essa lua cheia, ela tá Pri! com a Virgem, com a santidade. E foi negado para nós, né, se conectarmos com a nossa... Voltei, ai, cura. Ai, que pena, né, gente? Ela tinha preparado um texto lindo. Para ver se era, sabe? Tá. Isso mesmo. Eu tô no meu 3G, no meu 4G aqui, que nunca é 4G, é 3G. Ai, Priscila saiu de novo. Então, a gente está, né, agora finalizando a nossa live e a Pri tinha uma mensagem bem linda para trazer para a gente em relação ao nosso ciclo menstrual, em relação à nossa conexão feminina, né, em relação às luas. Vamos lá, Pri? Oi, agora? Vai lá, continua. Então, voltando, gente, falando dessa questão da lua escura, foi associado como se o nosso período, né, cíclico da lua escura, que é essa parte do desejo sexual, né, da libido, do desejo pela vida, né, dessa dissolução, que seria o lado prostituta da mulher. Quando, na verdade, não. Precisamos ressignificar isso, né? E integrar polaridades, né? A gente precisa desse equilíbrio. Não só esse lado santo, mas também nem só esse lado, né? De se guiar pelos instintos só, pelo prazer, né? Sexo por sexo. Sim. Então, é importante conectar desejo e prazer juntos, né? Então, esse aprendizado que foi passado pra gente, né? É um texto maravilhoso, né? Dá pra quem quiser procurar mais. Sim. Mônica Batista. Mulheres Proibidas.
É que, na verdade, né, Pri, o fato de a gente achar que não pode modificar, por exemplo, né, sair do padrão normal do que a sociedade patriarcal nos impõe, sair desse padrão normal já leva a mulher a ser julgada, né, ou, né, na época ali de Freud, como histérica, né, ou como bruxa, ou então como prostituta, como puta, e assim vai, né? Então, quanto mais a gente se conhecer, né? Quanto mais a gente ler a respeito e respeitar o nosso ciclo, o nosso corpo, se valorizando enquanto mulher, enquanto se assim se reconhece, né? Porque a gente não pode, né, deixar de lado também os transgêneros e tal, mas enquanto eu nasço, né? Se eu nasci menina, eu me reconheço como mulher, eu menstruo. Quanto maior esse autorrespeito, essa valorização, e começa com esse respeito pelo sangue menstrual, por esse útero, né, que expele esse sangue, porque se o meu útero, que é um órgão tão sagrado, que através do útero a gente gera uma vida, uma nova vida, né? A gente transporta, a gente só através do nosso útero uma nova vida vem para esse planeta. E esse mesmo órgão é o órgão que sangra todo mês. Então, a partir do momento que eu reconheço todo esse poder, né? Eu costumo falar para as minhas gestantes, as gestantes que eu atendo, que se existe um auge do poder humano, né? Assim, tipo, o auge do poder humano na Terra, sabe? Uma coisa bem... As gestantes estão vivendo ele, elas estão no auge do poder humano, sabe? Elas estão co-criando vida, elas estão com a vida presente dentro delas, com o poder de gerar e de nutrir um novo ser, né? E aí, quanto maior essa conexão com a lua, com a natureza... E eu tô vendo... né? Quanto mais de gestar, a gente pode até falar um pouquinho, por exemplo, do sangue menstrual. Existem hoje estudos que o sangue menstrual ele tem células tronco e ele não é invasivo, né? Então, por exemplo, né, se uma mulher ela precisa desse sangue. Acabou de avisar aqui, Pri, que a gente está só com mais um minuto. Tá acabando. E vamos deixar uma mensagem, preparar-se alguma coisa, né? Isso. Aqui assim, ó, a frase é: a deusa atrai sua criação pela frequência da luz. Então ele fala muito dessa importância do despertar, né? Do amor. Essa... Sim. A deusa. Essa mulher que aceita os próprios ciclos, né? Porque a lua não questiona, né? Quando ela tá cheia ou quando ela tá minguante, quando ela tá nova. Então, assim, aceitar o próprio ciclo, que nós somos cíclicas, a natureza é cíclica, as estações são cíclicas. Assim somos nós também. Então, quanto maior, né, o autoconhecimento, quanto maior essa intimidade com o nosso corpo, com as nossas emoções, maior o acolhimento. Então, a gente fica por aqui, né, Pri? Tá acabando o nosso tempo. Gratidão a todos que perseveraram agora até o final. Foi um prazer, né? Espero que tenham gostado, tá bom? Um beijo para todos. Gratidão, Pri. Gratidão para todos. Tá acabando aqui, daí eu vou deixar gravado. Eu vou colocar depois para quem quiser, que não conseguiu assistir desde o início, né?